Oi, gente, boa noite, boa noite. Ai, não Para tô não vendo deixar você ninguém. sozinha aí, ó. Boa Ai, noite. obrigada. Eu só tô vendo as pessoinhas em off. Ai, gente, hoje eu sou a Bela, tá? Hoje eu tô no lugar da Bela. Olha que apropriado, minha autoestima tava precisando disso, né? Hoje eu sou Bela. Hoje e todos os dias. Ai, muito obrigado, meu querido. E aí, gente, vocês estão bem? Quanto tempo, né? A gente teve uma semaninha de folga. Deixa eu pegar E, o. E aí, Gito? pra entrar aqui agora é mó zica, hein? Ah, então, a primeira vez que eu tô entrando, eu não tô nem no meu coisa, né? Hoje eu tô de anfitriã, então deu certo com a senha, gente? Tá dando certo? Certinho, uai. O que é, Gigi? Tá ficando velho, essas tecnologias É porque ficam eu difíceis. testei com a Bela mais cedo e eu entrei direto. Não preciso, no meu caso, não sei o que aconteceu, não precisou colocar senha. Mas ela disse que algumas pessoas estão precisando, né? Eu coloquei. Ô, eu Ah, tive que fazer um acesso novo aqui, velho. peraí. O negócio é louco. Pois é, uns entraram direto, outros não, enfim, né? Coisas do Zoom. É que quem não tem problema na justiça, agora entra direto. Quem tem Ufa! algum BO aí, a Polícia Federal tá já fazendo uma análise e tá proibindo Ah, entrar não, pra... não, a Polícia Federal não gosta de mim, não. É melhor, eu acho que eu nem cheguei nessa É, análise, então. porque não chegou ainda. Na hora que chegar, já cai já o Zoom, o e-mail, o auxílio emergencial, quebra tudo. Eita, vai dar ruim em vários sentidos, então. Vai dar ruimzão. A gente está dando um tempinho para a galera ir entrando e para o Kenner chegar também. Ele tá. O Gito falou que ele tá numa outra live, né, Gito? Ele tá numa live aqui, cara, que ele marcou há 30 mil anos atrás e lembrou semana passada, né? Aí ele pediu se a gente conseguia fazer aula mais tarde e que ele ia entrar correndo aqui, né? Assim que terminar lá. Eu tô de olho lá também, que aí acaba a gente já puxa ele para cá. Então a gente é só guardar. Ó, eu entrei, outro Gito aí, ó. O outro Gito entra facinho, cara. É por causa, né, o computador e o celular, talvez seja a diferença, Isso né, mesmo. de aparelho. Às vezes Outro essas Gito. pessoas que foram direto foram pelo. Você tá entrando o quê? Pelo computador? Pelos dois? Porque eu preciso olhar e falar pelo celular e só enxergo pelo computador. Nossa. Ô, Maru, o bagulho aqui é tenso, velho. A idade chegou Rapaz. nervosa. Chega já na voadora, hein, Gil? Mano, eu comprei um celular novo semana passada. Eu tô até hoje tentando fazer o WhatsApp fazer barulho, que ele parou de fazer. Ele não É o avisa mais vozão, quando Gito. alguém fala. Alguém fala alguma coisa, alguém liga, eu nem vejo. Aí não adiantou nada comprar celular novo. Configura aqui, ó. Isso aí dá pro moleque aí, o mais novo da família. Eu vou tentar achar um menino aí aqui na rua aqui que Mas vocês estão falando isso, mas eu fui ligar para minha mãe estava lá em Vitória, eu fui ligar para ela não conseguia atender a chamada de WhatsApp. A minha sobrinha de 1 ano, que tem 1 ano e 2 meses, que atendeu para ela. aí, Cara, ó, é assim sinistro, mesmo. velho. De vez em quando eu tô assistindo aqui na televisão, a Mel, cara, faz o espelho do celular pra televisão. Do nada coloca desenho. Falei, ué, cadê meu futebol? Sumiu. É a Mel lá mexendo. Que é isso, velho? Eu não tenho nem ideia, nem sabia o que fazer isso. Caramba. E esses dias que então que eu fui liberar o aplicativo no celular, que é no banco, né? Cara, fila atrás de mim, galera querendo auxílio emergencial. Tadinho, mano. Eles ficaram 3 horas na fila, porque eu levei 3 horas para desbloquear o cartão. Não consegui achar nunca os negócios. Gente, a gente já pulamos para outra geração já, né? Já era, acabou.
Ó, porque quem nasceu de 2000 para cá, ou de 95 para cá, já nasceu com um computador, né? Lembra o Microsoft Word 98 lá, né? É 98, cara. Aí agora, imagina, meu negócio era carrinho de rolimã, né? Atari, aquele Atari do controle assim, ó. Ah, velho, eu tive um. Botãozinho em cima assim, ó. Só um Só botãozinho. Enduro. Lembra do Enduro, mano? Enduro, oxe, Enduro. matava a aula pra jogar nos fliperamazinhos do Enduro, que era com volante. Fliperama, outra coisa que eu acho que a galera hoje nem sabe o que é, Fliperama, né? Ganhava um dinheirinho, 5 contos assim do pai, gastava tudo em fliperama e apanhava ainda. Nossa, oxe, quando eu não cinco ganhava, eu conto roubava. era, né, de R$ 50 hoje, né? Pô, 5 Então, contos era quando uma eu não grana. ganhava dinheiro, eu roubava, velho, do meu pai. Nossa, Roubava do Eu ia de velho, né? qualquer jeito. Viciadão em fliperama. Esses É. dias eu tava lembrando que eu comprei o Kinder Ovo. Metade do Kinder Ovo eu paguei em cruzeiro, metade em reais, mano. Sério mesmo, eu cheguei lá e falei, ô tio, eu queria comprar esse Kinder Ovo, vale? Aí ela falou, vale. Tava naquela época que podia as duas, né? Aí eu paguei Nossa. metade e metade. O Kinder Ovo, velho. Que derrota, imagina. É. Redondinho assim, de chocolate. Que o chocolate é legal, mas, pô, vinha uns brinquedinhos nada a ver dentro. Ué, até hoje, filho. E o olho da cara, né, mano? Hoje Ué, quanto que é um Kinder Ovo? Uns 30 tá. conto? Eu já falei pra Mel, pra minha filha, eu falei, ó, nada de Kinder Ovo, que é um ovo tem ali na geladeira, eu faço pra você. Tinta Tá de doido? marrom, velho. E dá um choquito pra ela. Tá Ai, louco, mano. O e Rafa nem é tão comprou gostoso 50 assim, conto né? de chips e Guaraná com os Ah, amigos. Nossa, cinquentão de chips, cara. Nossa, velho. Agora tá voltando os Tazos. Eu tava lendo hoje. tá. Lembra dos Tazos lá? Eu achei que eu ia amadurecer. Vou ter que Ai, começar a vocês comprar Voltar a salgadinho coleção. de novo. são velhos, hein? Ó, Credo. Eu lá no eu, de eu novo. coloco tudo na conta da Mel. Eu falei assim, não, é pra minha filha. Compra pra ela e pega o Tazo pra você, né, mano? Porta-tazo, tinha o porta-tazo, tinha o lança-tazo. Mano, tem que ser velho mesmo pra lembrar disso. Hoje provavelmente a gente vai ter menos pessoas, né? Por causa do horário. Aí. Porque tá mais tarde já, né? Gente, como é que tá aí o calor? Porque aqui, cara, parece que o Satanás desceu e Você trouxe tá onde a mesmo, galera. Gito? Você tá Cara, eu tô onde? no litoral de São Paulo, mano. Tá muito quente hoje. Tá, aqui também, mano. Tô em São José dos Campos, cara, tá quente. Imagina em Goiânia, então. O pessoal de Ah, Goiânia não veio porque cozinharam. Cadê os caras? Os caras deu um BO lá. Você sabe que essa live vai pro YouTube, né? Você fica na sua aí que você vai queimar seu filme. Hoje, então, você tá no Nossa, falando de litoral, cara? casa. Que lugar do litoral? Peruíbe, mano. Oxe, tem um rapaz de Goiânia aqui, hein? Ó, Justo, o Abner falou do nada, velho. Eu olhando pro Maronildo. Quem que é o Abner? Ah, você, né? Tem um rapaz de Goiânia. É, o Abner mesmo. Pelo menos eu acho. Cara, São José do Rio Preto, 39 graus. aqui em Uberlândia hoje bateu 38. Mano. Ô, Abner, você tá vivo? Como Essa que é? hora. E tô vivo, sim. Essa hora tá 27 graus aqui. Nossa, gente, 10 horas da noite, hein? Credo. Você tá louco. Pessoal de Uberlândia, Goiânia e São José do Rio Preto é as cidades terríveis, né? Ribeirão Preto também é embaçado, mano. Nossa, e Calor. também porque não tem ninguém de Cuiabá, lá de Palmas. Porque já porque morreram, né? O pessoal de Cuiabá já não consegue mais. Já tudo Nem tudo reage, morto. né? Ô, o Kenner tá falando aqui ainda, mano. Para de falar aí. Eu tava vendo aqui Nossa. também, cara. Eu acompanho ele no Instagram, ele tá lá, mano. Eu Tá vou aqui entrar lá e falando, falar, né? ó, passou já do horário. Vai pro outro. Velho, até as 10. Vaza. Aí, Tem um ó. pastorzão, tem um pastorzão penteca aí. Falou, pastor, libera o irmão aí, cara. Depois vocês conversam disso.
Ele tá E falando olha que o sobre cara tá Pentecostal. desde as 9, sentando a lenha aí. Depois vem aqui, mas fala mais um monte. Vai dormir falando em línguas essa noite. Vai ser pentecostal. Ô, Gito, e pelo andar aqui da carruagem, a conversa tá boa, cara. Eles... Então já vou dar um toque e falar, ó, vamos parar com essa conversa aí, né? Manda uns palavrão, mano, que os caras ficam sem graça e terminam. Vou mandar que eu não acredito em nada disso. Não, aí ele vai falar assim, não, eu vou te provar. Aí ele vai ficar mais 2 Vixe, horas. pronto. Ah, Vai é defender verdade, uma não vamos falar tese, isso, cara. não. Vamos ficar quieto aqui. Falar assim, ó, meu doutorado, deixa eu falar logo aqui. Né? Nossa, a sua questão foi justamente o meu doutorado. Você falar assim, rapaz, tem um pessoal reunido no Zoom, pensa num povo gente boa. Quando terminar aí, já dá uma indiretinha, né? Quando terminar aí, você vai lá, hein? Putz. Deixa eu ver lá a live. É, Mas tá pessoal, quem animada. vai assistindo aí, já adianta um pouco da aula aqui, ó. Ó, o pessoal tá aqui, ainda dá tempo de entrar ou já tá acabando? Ó, viu o pessoal aqui, ó, Não. tudo atrasado. Acabando. Nem começou. Nem começou. Deixa eu falar aqui. Coitado, é porque eles estavam achando que é às 9, só. Às vezes eles não viram o horário. Aqui, ele não tá, o Kenner já saiu daqui. Não, pra mim não tá parecendo que ele tá online, não. Aqui tá, uai, aqui. Uai. É, ué, tá aqui também. Oxe, meu celular tá atrasado assim? Oh, mas o meu Kenner é diferente do seu Ai, Kenner será aí, que ele tem Maronil. 2 contas? Não, é porque no do Marô, o Kenner tava fazendo assim, ó. No meu ele tava Ah, mas aí é só um belezinho. testando. Não, ele Não tá mesmo. falando aqui, cara, tá ao vivo. Ah, apareceu aqui agora. Eu atualizei. Ah, nem viu. Tava... O celular de Escrevi aqui, ó, vocês pode aí vir, nem atrasado. começou. A pessoa falou, tá zoando. Deixa eu ver se tem Caramba, comentários. Ih, mas não tem- eles desativaram os comentários, não dá nem não pra tem como comentar. comentar aqui. Vamos Ih, xingar. deu ruim pra nós. Deu ruim. Agora é só Peraí. esperar. É. Como que eu tô mandando pro povo? Tá todo mundo aqui. Agora que eu vi as mensagens. Me manda o link. Foi mal, gente. Só vi agora. Eu passei por uns quê? maus Não- bocados com isso. Ah, esse aí é outros contatos, você tá falando? Que a gente manda. É que eu escrevi no Instagram lá, né? Com a cara do Bolsonaro. Quem quisesse podia pedir o link. Aí o povo pediu, eu só vi agora. Ah, tá. Caramba, mano. Ah, o Instagram tinha que ter um jeito de colocar link lá nos comentários, né? Eu acho que a gente ficar colocando na bio tão chatinho. Nossa, é chato demais. E escrever, continue lendo nos comentários. Aham, Então. ah, é verdade. Aí você manda pro Facebook e aparece lá, a última frase sua é continua nos comentários, só que o texto já tá todinho em cima. É, cara, loucura. Gente, tenham paciência, tá? Vai rolar, eu acho. Não vai, o pessoal tá tudo feliz aqui perguntando o link. Ô, esse pessoal não trabalha não, né? Ó, sacanagem. Mas, aí no caso você tem que perguntar pra eles, né? Sozinho não trabalha não? Tá todo mundo aqui, cadê o link? Você precisa ver, Vai você precisa 10 ver horas a da credibilidade desse curso, entendeu? Você não tem que pensar isso assim, mesmo. mesmo trabalhando, eles querem assistir o Isso, curso. pessoal é show. Ai. Eu respondi todo mundo aqui, ó. Ô, Maru, e o Kenner aí? Deixa eu ver. Tá aqui ainda. Para de falar, pastor. Ó, acho que ele fez cara de... Tô terminando, ó. Deixa eu pôr pra ouvir, vocês não... Deixa eu mutar aqui. Nos primeiros dias, essa cabeça ocidental, linear, né? Eu via que até um certo momento Aqui, ó. eles estavam acompanhando. Daqui a pouco eles fizeram o que aqui a gente chama de desligou o disjuntor. Quer dizer, mas quando eu trazia uma história bíblica para ilustrar o ponto teológico, eles chegavam até... Não, e ele tá fazendo cara de assim, fala logo, mano. Eu tô tendo um compromisso ali, o cara tá puto. Ele tá fazendo olha lá, ó, repara. É verdade. E ele fez assim, o cara falou meia hora, ele respondeu assim, Ele tá com aquela cara de paisagem de quem tá tentando encerrar, né? Para encerrar,
E o cara falando, eu não blá, 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 porque é hermenêutica, não sei o que. Ele falou assim, já era, mano. Ai, gente, vocês são... Ai, meu Deus, tá igual eu quando minha mãe vem dar bronca. Ai, gente, aparece aqui pra nós conversar todo mundo, até ele chegar. O povo não quer conversar, né? Ô, Gito, eu posso mandar para um amigo meu para ele participar? Claro, velho, espalha pra todo mundo aí. Foi porque você colocou a cara do bolso falando. Vai que libera $1.000. Ah! Ô, dó. Vai que ele libera $1.000 pra nós, né? Ia ser massa, Ai, hein? gente, não vou nem começar, porque eu tô tentando me recuperar ainda desse discurso. $1.000 dá uns 5 pau, não dá? 5,5, Mais, né? 6, né? A última vez que eu não sei hoje, né? Mas há 3 dias atrás estava 5,43 o dólar. Hoje eu não sei quanto que ele. Meu, então, nossa, se fosse $1.000, já pensou de uma vez? Eu infartava, mano, de alegria. Oi, David. Oi, meu povo. E aí? Ô, velho, o que é essa camisa doida aí? A gente tá vestido só de... Como chama aí? Avental. Aqui tá fazendo 400 graus Celsius. Vocês estão pelados de avental? Uai. Amor, que vergonha. Entendi porque ele tava com a câmera desligada. Você a gente deixa, tá? Nossa, velho. Eu tô brincando. Volta aí. E nós ainda estamos fazendo molho de tomate, velho. Cada um com seus fetiches, né? Você cozinha pelado, mano. Que loucura. Eu aqui não vou comer na casa de vocês, não. E é gostoso, viu? Ai. Que legal. Faz aí pra gente ficar assistindo Masterchef. Deixa eu ensinar. Como que vira essa câmera? Depende pra onde é melhor nem virar. Ó. Cebolinha. Cebolinha, cebola frita. Cebola frita. Tomate picado, descascado. Vamos bater. Cozinha durante 2 horas. 2 horas? 2 horas meu gás acaba, mano. 2 horas não O gás aqui é comunitário. Então a gente aproveita. Ô, velho, aí faz o molhinho, o pomarola de vocês aí. Esse é o sugo, né? Só tomate. Aí depois você pode incrementar com a carne de soja, né? Porque carne de boi não dá, né, brother? Ô, velho, e me diz uma coisa, tem que tirar a casca de todos os tomates? Não pode pôr uns 3 com casquinha, não? A casca tem que tirar porque... Pera aí. Tem muito agrotóxico, gente. A gente tira a casca porque é onde está a maior parte dos agrotóxicos e porque ele fica muito fibroso. E tem que tirar a semente também, ó. É meio terapêutico ficar fazendo isso aí, né, velho? Tá finalizando, vou sair. Não, eu só expliquei pra ela porque que não pode ficar. Vai dando receitas aí pra nós. Até ele entrar, tá? Eu vou colocar no mudo aqui que eu vou bater o processador. Se tudo der errado, mano, se a gente não tiver nada pentecostal, pelo menos a gente faz molho. Aulinhas de molho aí, ó. Tá Já vou mandar aqui, ó, Desliguei. para o WhatsApp dele, para fazer altas pressões. E aí, Kenner, beleza? Mandei. Acabou lá? Ô, Maru, o cara tá dando uma aula e aparece escrito em cima assim. E aí, Kenner, beleza? Nossa, mano, o cara não acaba, não. Vamos fazer a nossa reunião lá? Manda lá na caixinha de perguntas, as perguntas vão. Não vai o comentário, mas manda lá nas perguntas. Oi, Kenner. É verdade, ó. Manda aí, Maru. Fala assim, oi, Kenner, tá lembrado? Da aula, né?
Tem algum compromisso? Pergunta mais Conversei com ele hoje de 10? tarde, mano. Manda. Os pastores não param de falar, não, mano. Perguntei para ele assim, Pastor como é que também a teve, viu? faculdade teve coragem de dar um diploma pro Gito? Aí ele ficou sem responder. Ele falou, não sei o que aconteceu. Pior que é lá mesmo que o meu diplominha, filho. Reconhecido pelo MEC ainda, hein? Olha, rapaz, Mano, brinca. antes de ser o cara aí, o irmão, o pastor presbiteriano, esqueci o nome dele, Milton Neves, Milton Soares. É. Ó, tá acabando, tá acabando. Véi, dá um eco aqui, né, mano? Eu tô ouvindo. Ó, e pra terminar, ele falou, e pra terminar. Ele Então, falou, mais 20 minutos para terminar. Resta saber quantas vezes ele falou pra terminar, né? não, ele falou a primeira vez aqui, ó. Ele tá falando de dentro de uma nave, porque tá um eco, ó. Nossa. Como fazer um discurso teológico tipicamente teológico? A começar um outro tipo de racionalidade. O eco tá forte mesmo. Parece que ele tá na montanha gritando. É, tá na montanha. Peraí, deixa eu mandar pra mais gente aqui. Vamos falando aí, gente. Ou será que o pessoal que tá com dificuldade de entrar, acho que é por causa que eu não mandei a senha, né? Ah, talvez seja por isso. É, Aguenta aí, então. Ô, Gito, mandou a senha assim, não é a 0000, sei lá? 3 mas zeros. pro pessoal aqui eu não mandei, não. Vou mandar aqui, ó. É a senha prestação que 00. o Gito O manda. meu não precisou, não. Ah, então é que você tá limpa na lei. Dos homens, porque lá do céu, filho, BO tá grande nas suas costas, hein? Tô desajustada, né, Gito? Falei com Jesus esses dias aí, ele falou, ó, Aquela dá um família toque lá na lei, desajustada. lá que o bagulho tá, ó, um desajuste total. Literalmente. Vamos cobrar ela, e Jesus fala na gíria agora comigo. Nós vamos cobrar ela. Por quê? Hoje de Black Friday. Não dá para encaixar o só seu funcionamento natural. Por exemplo, eu disse, dizendo isso, ele vai a ciência moderna não pode. Ó, terminou. Qual foi a teologia, tanto a Nossa. geral quanto a teologia fundamentalista? Acabou? Ele tá fazendo aquela vozinha de quem vai terminar. Sabe quando você vai falando assim, olha, a Coca-Cola está gelada. Sabe, para terminar? Aí ele tá fazendo isso. Ah, eu não sei não, que eu falo a mesma velocidade do começo ao fim. Você termina... Então, pum, acabou, né? Dispara. Ou gravar aquele vídeo lá que a gente teve que gravar, mano do céu, foi umas 50 tentativas pra eu conseguir falar devagarzinho. Agora o pastor tá falando, na próxima live, não sei o quê, então... Não, agora vai. Com Agora- quase 30 minutos de atraso, vai. Talvez a gente tenha que... Ah, não, ele já tá tomando água. Plata, que vai tomar água. Vai tomando água aí, irmão. Sai daí, pastor. Tá dando um sermão agora. José Alves. Vamos dizer assim, dar razão à racionalidade da sua fé pentecostal. Olha, Obrigado. muito obrigado. Abençoe você, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos. Aí, Amém. ele sai dessa Não, live cheio aí, de bênção. ele sai dessa live toda formal e cai aqui no refúgio, né? É, Deus abençoe você, sua esposa, seus filhos entram aqui, já é palavrão, já nego bebê. Relaxa, né, velho? Já é os dois cozinhando de avental. É, pelado de avental. Nossa, velho. Aí, Boa noite, boa noite.
Caramba, cheguei atrasadaço aí, né? Pô, nós estamos rindo de você aqui, mano. Sabe por quê? A gente tava acompanhando a sua live aqui, a galera. E aí, o pastor terminou lá todo formal, né? Deus abençoe você, sua família, e pá. E nós aqui, mano, tem um casal que tá cozinhando só de avental, estão pelados e de avental. Tem uns bebendo, uma galera aí fazendo janta e... Então aqui tá melhor, aqui tá melhor. Aqui tá mais doido, velho, mas é o extremo. Ô, Kenner, foi mal. Essas Não, cara. de horário, hein, mano? Mas depois eu olhei a mensagem que você mandou, realmente você depois disse que era dia 9, só que eu nem me atentei. Disse que era no mês 9, eu nem me atentei a isso. Mas desculpa o atraso aí, gente. Tranquilo, velho. Ó, deixa eu te explicar. Nós somos um grupo no Zoom. A gente tem se reunido todas as segundas-feiras para trocar ideias sobre espiritualidade, né? E convidado os professores para falar com a gente. E então tem gente de tudo quanto é comunidade de fé, outros que não têm comunidade de fé. É uma galera bem progressistona, assim, gente fina. E a ideia é a gente conversar sobre aquilo que geralmente não se fala nos espaços de fé, né, velho? E a proposta da tua aula, que eu queria que nós pensássemos, é sobre o pentecostalismo, que você já tem trabalhado, mas especialmente a questão do preconceito, né, que rola desde muitos e muitos anos. E aí a gente vai conversando disso, velho, tranquilo? E a galera, e você conduz da forma que for melhor aí. No finalzinho, geralmente, o pessoal faz umas perguntinhas. Tá. Eu vou fazer o seguinte, Ó, tem uns preocupados comigo. Tadinho, não quer fazer um lanche, não quer ir no banheiro. Você não quer? Não, porque eu fiz antes. Você já leva o celular. Já leva o celular. Não, você tem um casal nu aí, cara, eu posso pro celular sem problema nenhum. Tranquilo. Bom, boa noite mais uma vez, pessoal. Vejam, o Gito me falou que vocês estavam querendo conversar um pouco sobre pentecostalismo. Aquela conversa que está fazendo do outro lado aqui, que é mais a ver com questões teóricas sobre hermenêutica e tal. Mas há uma outra questão também que me apetece, que me interessa na tradição pentecostal. Eu não sou pentecostal em termos institucionais. Eu caminho numa comunidade batista. Né? Eu sou de origem pentecostal, né? Meus pais são pentecostais. Eu comecei a caminhada no mundo evangélico, numa igreja pentecostal, etc. Mas hoje eu estou aí numa comunidade batista, né? Aqui em Vitória. Mas a questão da experiência religiosa, da experiência mística, e essa coisa do pentecostalismo como um rompimento com o racionalismo moderno. Porque, veja, um dado interessante para a gente entender o quanto isso é fundamental para a gente pensar direitos, inclusive, corporeidade, etc. Isso me interessa, né? Isso me interessa. É o seguinte, quando nós falamos de paradigmas de compreensão da realidade, a gente pode pensar num paradigma conceitual, não é? Racionalista, e esse paradigma conceitual costuma negar a questão do corpo, né? Quer dizer, o conceito meio que anula o prazer, o desejo, o método pode te levar à realidade sem que você tenha pulsões que conduzam. Quer dizer, isso aqui, por si só, é um tipo de anulação da experiência, da corporeidade, do prazer, da história, etc. Esse paradigma moderno, iluminista, e seria redundância falar racionalista, isso foi assim quase que a base fundamental de toda a teologia que nós temos do século XX para cá. Como se faz? O que é fazer teologia, né? Claro que nós temos aí místicos, protestantes, a Reforma Radical, com Thomas Minzer e outros, mas, prioritariamente, é uma teologia e é um jeito de pensar Deus logocêntrico, com categorias formais, etc., muito dependente de tradições kantianas e tal. O pentecostalismo, como diria o Harvey Cox, que é um teólogo não pentecostal, né? Foi professor durante muitos anos em Harvard e tem alguns livros, entre eles a Cidade Secular, né? Que antes foi traduzido como Cidade dos Homens, como um contradiscurso a Agostinho, né? Cidade de Deus. E aí, Cidade dos Homens, é igual aquela coisa lá, e a Bíblia não tinha razão.
Ô traduçãozinha desgraçada, cara. Porque o certo seria a Bíblia desenterrada. Era difícil ler o texto com o pessoal na sala de aula porque o pessoal ficava com medo, que dizia que a Bíblia não tinha razão. Mas agora, eu recomendo que vocês leiam. Quem quiser saber sobre arqueologia, Bíblia e tal. Veja, então esse cara, esse autor, o Harvey Cox, da Cidade Secular, ele diz o seguinte, essa frase é fundamental, pelo menos para que eu entenda a importância da tradição pentecostal, historicamente. Especialmente para a gente discutir sobre direitos humanos, vida, etc. O pentecostalismo preenche, ele diz, um déficit estático deixado pelo protestantismo. Esse protestantismo evangélico americano moderno é o protestantismo racionalista que produziu, por exemplo, membros da Ku Klux Klan. Entende? Quando o pentecostalismo surge, veja, enquanto Seymour, que é um afro-americano, cego de um olho, que não tinha direito nem de estudar na sala com os outros brancos, no Instituto Bíblico, onde ele conheceu, inclusive, o Parham, que foi o seu grande mentor, assim, ou parte da sua mentoria foi feita por Parham. Esse negro afro-americano, né, e um grupo de mulheres e hispanos, gente de diversos lugares que eram exatamente a classe não adequada àquele protestantismo branco, racista e racionalista, enquanto na Ku Klux Klan estavam lá presbiterianos, metodistas, batistas, aqui na Rua Azusa tinha um grupo de mulheres, negros, crianças, trabalhadores empobrecidos, vivendo a experiência corpórea do Espírito. Quer dizer, com dança, gritos, isso com narrativa. Quer dizer, não é um discurso teológico, logocêntrico, né? Conceitual, mas é um discurso teológico mais do testemunho, das experiências pessoais, do cotidiano. Quer dizer, esse pentecostalismo surge como uma experiência do corpo. Se tem uma coisa que caracteriza o pentecostalismo, é a experiência. Isso é paradoxal, porque esse mesmo pentecostalismo é bem austero, né, no seu discurso, mas na prática ele é muito corpo. Ele tem uma teologia do corpo muito forte. Por exemplo, num culto pentecostal, lá e agora, você encontrará gente dançando, não é? Quer dizer, chorando. Há um espaço para patos. E há um discurso muito popular, não é? Porque a narrativa, o corpo, a corporeidade, essa prática livre, quer dizer, isso está muito próximo, inclusive, destas religiões mais populares, desde sempre. Então, este é o horizonte pentecostal que, de alguma maneira, encontramos como raiz do pentecostalismo. Há um autor ecumênico, pentecostal da Assembleia de Deus Americana, chamado Cecil Robeck, que ele vai dizer assim, o que caracteriza a origem do pentecostalismo é exatamente a sua abertura para um projeto de justiça social muito espontâneo, de negros, mulheres, etc. Então, originalmente, o pentecostalismo tem essa tendência libertadora, né? Tem essa tendência crítica a um protestantismo racionalista e que, por sua vez, também violento, machista, racista, etc. O pentecostalismo surge como um contradiscurso prático a isso. Mas isso não quer dizer que tenha sido sempre assim. Nós temos depois, mais à frente, quando os pentecostais são cooptados pela tradição evangélica maior, vai surgir um tipo de Assembleia de Deus branca, racista. Mas, mesmo assim, você encontra a Igreja de Deus e outras igrejas pentecostais profundamente engajadas, críticas e libertadoras. Então, se eu pudesse começar minha fala, eu diria que o movimento pentecostal, em suas origens, não é um movimento fundamentalista,
na prática? É um movimento progressista. Se considerarmos progressismo como esse rompimento, né? Esse rompimento com o jeito de funcionar moderno, protestante, tradicional, etc. Ele, consequentemente, vai depois vai assimilar muito do fundamentalismo dispensacionalista, mas aí está no seu germe essa prática no espírito que produz libertação, né? Que enfrenta estruturas racistas e tal. Bom, então, assim, o pentecostalismo ele vai adiantar, inclusive, discussões que vão aparecer depois lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando você pensa lá os artigos dessa fundamental e civilizatória declaração, você já tem algumas das coisas vinculadas a direito, a etnia, a enfrentamentos em relação à educação, à saúde, que na tradição pentecostal já encontramos. Então, originalmente, o pentecostalismo é um movimento de negros, pobres, mulheres, latinos excluídos na sociedade americana. No decorrer da história, esse pentecostalismo vai ganhando novas faces, vai sendo assimilado pelo mainstream evangélico, né? E acaba, de alguma maneira, perdendo esse mainstream, vai perdendo um pouco essa tendência. No Brasil, o pentecostalismo chega e vai alcançar exatamente essas classes, esses grupos. Quando você olha a história do pentecostalismo, desde a década lá, 1910 para frente, o pentecostalismo vai estar onde o pentecostalismo vai chegar? Vai chegar exatamente onde o Estado não chega. Vai ser a figura, em alguns lugares, do próprio Estado, né? Quer dizer, você tem pentecostal, aquele camarada, aquela irmã, aquela missionária lá, que é do povo, que é daquele grupo, que é daquele bairro, que é daquela comunidade, ela vai ter um conjunto de valores simbólicos, carismáticos, que servirão de processos terapêuticos, de auxílio, de cuidado, de conforto para esses grupos. Enquanto o Estado entrava e entra nesses espaços para matar negros e pobres, o pentecostalismo vai entrar para dizer que eles são cheios do Espírito, que eles podem ser pastor, imagina, que eles podem pregar o que uma tradição evangélica tradicional nunca permitiria, né? Quer dizer, você vai ter gente semi-analfabeta no púlpito falando, que não tem uma escolaridade, uma formação técnica, ensinando, cuidando, tendo a força do Espírito, né? Só que todo movimento ele tem ambiguidades, ele tem complexidades, ele não é simples, não é uma coisa só. Ao mesmo tempo, no Brasil vai se estabelecer uma tradição pentecostal profundamente fundamentalista, que vai alcançar, como a gente percebeu, níveis mesmo do poder. Hoje você olha uma Assembleia de... Hoje, os líderes da Assembleia de Deus, da CADEESO, tiveram uma reunião com Bolsonaro para pensarem juntos o crescimento da Assembleia de Deus. Veja, a Assembleia de Deus no Brasil cresceu assim, com práticas taumatúrgicas, curas, práticas espirituais nas bases. Agora eles estão indo lá para o Bolsonaro para pensar o futuro da Assembleia de Deus, para você perceber como a coisa muda, né? E tem níveis diferentes de pentecostalismo. E aí eles estão avaliando como fortalecer para que a Damares venha como vice do Bolsonaro nas próximas eleições. Quer dizer, o que é pior pode piorar. E aí, sobre a tutela dos pentecostais. Para mim, isso é um tipo de traição mesmo, essa história pentecostal. Então, quer dizer, o pentecostalismo não é uma coisa uniforme, única. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o pentecostalismo tem movimentos diferentes. O pentecostalismo, originalmente, é um movimento progressista, formado por mulheres, negros e gente excluída. E empodera esse grupo. O Gideon Alencar diz uma coisa interessante, que os pentecostalismos acolheram os negros sem discutir racismo. Acolheram e empoderaram as mulheres sem discutir gênero, né? Acolheram e acolheram homossexuais
sem discutir homofobia, sem discutir violência contra homossexuais. Quer dizer, você tem um movimento pentecostal que, na prática, é muito libertador, mas que demorou muito para avaliar a necessidade de uma reflexão sobre essa prática. Por isso foi cooptado por este fundamentalismo evangélico posterior. Então, pensando nisso, a gente tem aqui, nas bases do pentecostalismo, então, uma proposta muito bonita, né? Muito libertadora, muito bacana, muito engajada, muito transformadora. Agora, na prática, no Brasil, os pentecostais, pelo menos um nível dos pentecostais, representam outra coisa. Representam uma dificuldade para discutir temas mais progressistas, uma dificuldade para discutir uma crítica política mais aguçada e, por vezes, reforçam práticas racistas, homofóbicas, misóginas, etc. Só que é interessante, porque você tem no discurso, e especialmente nas lideranças, isso, mas ainda na prática, nas periferias e na prática popular pentecostal, isso parece estar presente ainda. Né? Está presente, quer dizer, você ainda tem a presença nas práticas populares de uma realidade libertadora pentecostal. Qual a igreja que tem mais a presença de mulheres com voz, com fala, senão os pentecostais? Né? Qual é a igreja que tem lideranças negras? Né? Mulheres negras? Não é a presbiteriana, é lógico. Quer dizer, só que você vê, por que assusta tanto os pentecostais? Porque a tradição reformada brasileira não gosta do corpo. Não gosta de corpo. Eles são platônicos nesse sentido demais. Né? O corpo tem que ser negado. Para o pentecostal, não. O pentecostal é no corpo que o espírito age, é o corpo que tem que ser curado. Só que, ao mesmo tempo, são moralistas, né? Falam que tratam o sexo como um negócio complicado. E aqui tem as raízes lá da tradição da santidade, do movimento metodista da santidade, que trabalhava essa austeridade muito firme, muito forte. Então, o pentecostalismo é essa coisa plural, paradoxal, porque ao mesmo tempo que tem práticas e tendências muito progressistas, também tem uma série de questões discursivas, especialmente, menos do que práticas, mas discursivas, muito fundamentalistas, mas que me parece ser essencialmente muito mais crítico do que conservador. Quer dizer, eu diria que o pentecostalismo é mais progressista do que eles gostariam de admitir, do que os próprios pentecostais gostariam de admitir, por essas coisas todas que eu aqui disse. Esse é um ponto. Segundo, pentecostalismo e política, que para mim parece uma questão, algo realmente muito mal compreendido no Brasil, e os intelectuais costumam ser injustos com o pentecostal e com os pentecostais. Acusam os pentecostais, por exemplo, de fortalecerem o bolsonarismo brasileiro e de alimentarem esse atual governo. Gente, nós não temos pentecostais com cargos importantes nesse governo, não, tá? Quem está lá é presbiteriano e batista. Para vocês terem ideia, o ministro lá, terrivelmente evangélico, não vai ser pentecostal, não, tá? Vai ser presbiteriano. Quer dizer, o ministro da Educação não é da Assembleia de Deus, e nem da Igreja Quadrangular, e nem da Deus e Amor. O Conselho Nacional de Educação não é formado por lideranças pentecostais. É formado por lideranças presbiterianas e batistas. Imagina, você ter uma instituição de educação, como saiu agora, mas esteve lá até há pouco tempo, o cara que você está na mesa do Conselho Nacional de Educação e ter uma escola, uma faculdade, como o Ciências do Mar, que é uma instituição presbiteriana.
Bom demais, né? Você está pensando em educação brasileira e é dono de uma universidade pública? Até eu quero. Né? Quer dizer, quero assim, né? Retoricamente falando, porque eu estou à distância disso. E veja, então, há uma acusação injusta de que os pentecostais são responsáveis pelas atrocidades, por exemplo, desse atual governo. Não são responsáveis. Eles fizeram parte de um projeto de poder e não é um projeto de poder pentecostal. Agora que eles querem. Mas o projeto era outro dos pentecostais. O projeto de poder não vem quem quer tomar as esferas, quem quer fazer isso não é pentecostal, não, tá? Quem fala como que é? Marxismo cultural, os pentecostais nunca falaram nessas coisas. Entendeu? O pentecostal nem conhece esses conceitos. Quer dizer, eles estão mais vinculados a um discurso moralista que lembra um pouco as práticas da santidade que os pentecostais tinham. Mas, na prática, uma igreja pentecostal ela acaba sendo uma resistência a esse projeto de poder. Na prática, ela se torna, e nem se percebe, né? Ela nem consegue compreender, nem consegue fazer essa leitura. Bom, então, assim, o pentecostalismo não é só retrocesso, o pentecostalismo não é simplesmente um movimento unitário fundamentalista, e, historicamente, o pentecostalismo ele tem vários exemplos de práticas muito libertadoras. Né? Você tem a liderança de mulheres na tradição pentecostal, você tem figuras femininas importantes na tradição pentecostal, que nunca nós encontraríamos nas outras tradições. Você tem movimentos sociais alimentados por pentecostais. Você tem nomes importantes do MST que são pentecostais ou que eram pentecostais. A gente tem lá no Nordeste, no Ceará, um político importante do PCdoB, foi, parece que, governador e era pentecostal. Você tem nas bases, quando você entra dentro de ocupações, você encontra lá muitos pentecostais. Quer dizer, essa coisa do pentecostalismo fundamentalista Marco Feliciano, não confundam Marco Feliciano e Silas Malafaia com a totalidade do movimento pentecostal. Quando você chega nos bairros mais pobres das cidades, anda aqui por Vitória, nos bairros mais pobres, quem está lá? A igreja pentecostal, as igrejas pentecostais, com nomes assim, nomes que parecem absurdos. Por que são absurdos? Porque a nossa consciência branca elitizada acha absurdo tudo aquilo que não é espelho. Não é? Então, é absurdo, é estranho porque não é espelho, né? Quer dizer, não representa essa nossa racionalidade besta. Então, você chega numa comunidade lá, uma periferia aqui em Vitória, por onde eu ando e tal, que está mais próximo da minha realidade, nas tribos indígenas, quer dizer, você tem, por exemplo, uma Deus e Amor lá na tribo indígena, que sim, que é uma violação cultural, etc., mas o pastor é o cacique. E aí? Você vai lá em Caieiras, em Comboios, lá naquela comunidade indígena de Comboios de Aracruz, de onde eu venho, eu cresci lá, porque meu pai era da pastoral indígena, pastoral do índio, da Igreja Católica, então eu cresci atravessando aquele rio ali nadando. A gente achava estranho, porque tinha lá dentro da comunidade a igreja Deus é Amor. Aí você ia lá ver, quem era o pastor? O cacique. Então, o cacique estava lá reivindicando os seus direitos, e no domingo na igreja, Deus é Amor, você sabe como que é, de calça, camisa, desde que não seja vermelha, cabeça raspadinha e falando de línguas e etc. Então, essa coisa de achar que pentecostalismo é retrocesso malafaliano é reduzir demais o que é o movimento pentecostal. Então, e isso me parece lembrar um pouco essa tradição pentecostal originária, né? Você chega nos bairros aqui, tem aqui na Serra, procura, vai lá, se você quiser ver um mistério, vai lá, procura a missionária Marilene, lá aqui na Serra, nos bairros mais perigosos ali da Serra. Ela tem um culto toda sexta-feira, que fica de manhã até meia-noite. Ela é uma mulher negra divorciada. E ali, um monte de homens e gente da elite que desce, que sobe, na verdade, o morro, para ir lá consultá-la.
Olha o poder simbólico que essa mulher tem. Ela ora e as pessoas respeitam. Os traficantes do bairro passam ali e tiram um boné. Quando ela fala, os caras ouvem. Então, quer dizer, e o que essa mulher tem? Ela tem esse carisma pentecostal. Carismático pentecostal. Quer dizer, ela é uma líder. Aí nós temos, sabe, na prática ali, se encarnando o empoderamento, a crítica a estruturas racistas na prática. Aí você olha os filhos dela, os filhos envolvidos no tráfico. E mesmo assim o povo respeita. Então, assim, agora, claro que não são só flores, né? Você tem, por outro lado, também um sistema de intolerância religiosa que é especialmente alimentado por um discurso dualista pentecostal. Os traficantes evangélicos que estouram lá as casas de candomblé e violentam os símbolos, batem nas mães e pais de santos, eles são pentecostais também. O que eu estou querendo mostrar é o seguinte: não dá para ler o pentecostalismo de maneira unitária assim, né? O que me parece importante, eu acho que aí entra uma questão de dever de casa dos pentecostais, como também deveria ser o dever de casa dos progressistas evangélicos em geral, e na nossa discussão aqui, porque eu vou falar a verdade para você, ultimamente eu tenho ficado de saco cheio com esses movimentos progressistas evangélicos, porque os caras querem um projeto de país, mas não conseguem nem se relacionar internamente, né? Cara, tipo assim, sinceramente, me parece que alguns grupos estão mais preocupados em preservarem um micropoder progressista do que realmente pensando coletivamente num país. Entende? Me parece muito isso. Mas isso é outra conversa. Os pentecostais aqui, então, há necessidade de uma formação pentecostal bacana, de uma formação de teólogos e teólogas pentecostais que possam pensar teologia nestes horizontes, que são intuições naturais da história do pentecostalismo. Quem poderia propor uma perspectiva evangélica mais ecumênica no Brasil? Ou reanimar a tradição ecumênica brasileira? Os pentecostais, porque eles vão falar que esse espírito os toma e não tem estruturas institucionais que deem conta. Quem poderia estar discutindo racismo, misoginia, crialismo, né? O sistema patriarcal? Quem poderia estar pensando, discutindo isso teoricamente? Os pentecostais. Então, assim, me parece que um grande desafio hoje para os pentecostais no Brasil é agora, uma vez que eles acolheram esses grupos e na prática representam esse processo mais libertador, progressista, que eles, de alguma maneira, construam um discurso teológico que sirva também para promoção desses espaços, para educação. Mas, mesmo assim, isso me parece ainda um pouco muito reformado, né? Que tem aquela coisa da educação. Mas, querendo ou não, é necessário. Por quê? Porque nós estamos, então, de alguma maneira, em disputa de narrativas, né? Essa minha narrativa aqui está em disputa com uma série de outras narrativas. Como que eu faço para fortalecer esta narrativa que eu estou aqui fazendo? Eu preciso fortalecer o discurso, eu preciso articular bem a minha perspectiva e ajudar as pessoas a fazerem o mesmo. Então, gente, não sei quanto tempo que eu já estou falando aqui. Me parece que o preconceito, nesse sentido, ele tem razão de ser, mas ele não é totalmente honesto. Ele é injusto. Entendeu? Ele é injusto. Porque pentecostalismo não é só isso. Minha filha está vindo aqui. O pentecostalismo é mais do que isso. Na prática, pentecostais representam, sim, ou também, processos profundos de empoderamento, de transformação, de libertação, e que, de alguma maneira, essa outra face do pentecostalismo
também representa violência, legitimação discursiva de uma série de mazelas, desumanização, etc. Para ser justo, tem que avaliar essa complexidade, para ser justo. Né? Tá vendo como que ele é pentecostal? Meu filho, ele quer que eu conte história. Pentecostal que gosta de narrativa. Depois eu conto. Então, ver se eu consigo concluir aqui. Em 3 pontos, para ser bem batista. Primeiro, pentecostalismo necessariamente não é fundamentalista, simplesmente. Não é anti-intelectual, etc. Eu posso dizer que, em termos gerais, historicamente, o pentecostalismo tem traços progressistas. Segundo, o pentecostalismo não é uma unidade, não é um movimento único, ele é uma manifestação múltipla de movimentos com ônus e bônus. E pentecostalismo brasileiro, sim, ele tem uma presença política conservadora, mas também uma presença política nas bases bem empoderadora, transformadora e libertária. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, serve como um quadro introdutório dessa discussão e já ajuda a diluir alguns preconceitos, né? Só para dar um exemplo, assim, para a gente perceber como as coisas às vezes não são muito... 2 exemplos, que as coisas não são simples. Primeiro, nos Estados Unidos, nós temos uma comissão pentecostal de diálogo ecumênico com os católicos. No Vaticano. Não é com os carismáticos, não. No Vaticano. Então, você vê aí um pentecostalismo ecumênico. Segundo, outro exemplo. Em 2010, morreu um pastor, o Brazes, pastor negro da Igreja de Deus, em Cristo, que é considerado na região e foi, inclusive, citado pelo Barack Obama como uma grande luz em termos de presença social transformadora e relevante. Ele tem a sua história é marcada, a igreja com 16 mil membros, né? A gente pensa em mega igreja, imagina célula, etc. No caso dele, a mega igreja era uma mega igreja, especialmente com a força que tinha em projetos sociais, de educação, política, promovia discussões sobre gênero, racismo, etc. E quando Luther King foi a Chicago, quem levou para lá Luther King foi o Brazes. E ele foi um pastor pentecostal que andou com Luther King na região durante o tempo que ali esteve. E foi tão importante quanto Luther King neste contexto de Chicago, quando Luther King fez alguns movimentos pensando em direitos civis naquela região. Então, só aí você já tem pelo menos 2 exemplos de que falar em pentecostalismo é mais do que simplesmente reproduzir preconceitos já repetitivos, né? É isso. Acho que aqui já provoca algumas coisas para a gente bater um papo. Ô, Kenner, velho, deixa eu falar. A galera, quem quiser, liga seu microfone aí, faz as perguntas, mande aqui para um de nós ler, tá bom? Mas eu tenho a primeira aqui. Ô, Kenner, eu queria entender mais, velho, porque eu acho que é um achismo aí, né? Por que no Brasil você acha, mano, que o pentecostalismo adquiriu esses ares conservadores, né? Nasceu lá no Belém do Pará, né? Foi descendo e foi pegando um... Tem a ver com essa parada do metodismo que você disse, que é questão mais... Ou não? Ou ficou porque dos Primeiro, o Brasil é conservador. Uhum. As estruturas profundas brasileiras, elas têm, sabe, são estruturas racistas, machistas, conservadoras, coronelistas. Uhum. Então, quando você olha aquele coronelismo pentecostal, é um coronelismo tipicamente brasileiro. Uhum. Quando você olha esse discurso que nega o corpo pentecostal, que me parece estranho mesmo, porque na tradição pentecostal o corpo é fundamental, tem um lugar especial, porque
é ali que o Espírito se manifesta, aí há a dança, ao gesto, à performance, à lágrima, ao desejo, quer dizer, que lembra muito a mística medieval. Nesse sentido, os pentecostais estão mais próximos da mística medieval do que da tradição reformada. Uhum. Então, assim, me parece que no Brasil é resultado mesmo do tipo de estruturas profundas, sociais, culturais, econômicas brasileiras, né? Sim. Então, o Brasil é conservador. E é curioso que ele vindo do norte do país, né, Kenner, e descendo, ele pega muito do coronelismo que rolava lá, né, no começo do século passado, né? E vem trazendo aquela coisa, né, bem de dono de terra, senhor de engenho, né? Vai descendo ali por aquela coisa até chegar aqui, né? Na ditadura militar, você percebe que no período da ditadura, os pastores começam a ter os cortes de cabelo, tipicamente cortes militares. Surge um negócio muito, muito estranho, porque o discurso teológico e as músicas vão tendo teor de guerra, teor de militante, de batalha. Uhum. Gente, é a complexidade da religião. Isso não tem a ver com pentecostalismo, tem a ver com religião. A religião ela tem um mau costume por ser humano. A religião é coisa humana, né, gente? Então, por ser coisa humana, ela vai reproduzindo e influenciando uma relação circular com a cultura. Tanto que na IPB, nessa época, a gente canta pelo Senhor, marchamos sim, né? Exatamente. Você já cantou também, né? Exatamente. A minha crise é quando os caras falam que isso é coisa do pentecostalismo. Uhum. Né? Porque não é do pentecostalismo. Gente, é do mundo evangélico. Se você, ainda voltando para o nosso contexto aqui bolsonarista, né? A diferença dos pentecostais para os tradicionais no Brasil nesse processo eleitoral de 2018 para cá é que tem um discurso mais sofisticado, no sentido de estar no espaço acadêmico da universidade, e o outro está na prática mais popular. Por isso que eu concordo muito com o Haddad num artigo que ele escreveu logo depois das eleições, né, na Folha de São Paulo. Ele disse assim, ó, nós não aprender, nós não precisamos simplesmente voltar para as bases, mas uma base que é pentecostal. E me parece que o Lula sabia fazer muito bem. Não foi à toa que Lula comemorou seu aniversário em igrejas pentecostais, a Dilma também. Então, para mim, não está no pentecostalismo em si, né? Mas também está na maneira como essa tradição mais progressista lida com a religião no Brasil, né? Uhum. Ou tratou em 2018, pelo menos. Sim. Não sei se eu respondi a tua pergunta aí, Gito. Não, respondeu, velho. Já estou até entendendo como é que a gente cantou pelo Senhor, vou dar tiro no Satanás e essas coisas todas. É claro que a teologia da guerra, ela é uma tradição judaico-cristã, né? Você chega no Apocalipse de João, Jesus vem como um guerreiro. Né? Eu trabalho muito com o Apocalipse, né? E às vezes é difícil salvar o Apocalipse, bicho. Porque você tem que fazer um trabalho hermenêutico lascado para que você consiga tornar o Apocalipse um texto que legitime menos violência, né? Mas então, a tradição judaico-cristã, ela tem essa lógica da guerra mesmo, mas parece que na prática, nos espaços pentecostais, a ditadura deu uma pitada assim de interesse, né? E de fortalecimento dessa coisa toda. David, você vai falar, mano? Na verdade, não é uma pergunta. Tá dando para me ouvir? Há um tempo atrás eu fiz essa reflexão, porque eu cresci numa igreja batista que, na verdade, é pentecostal. Não tinha nada de batista, não era da convenção nem nada. E eu cresci, enquanto menino branco, vendo mulheres negras no altar, né, no palco, falando, cantando, pregando, sendo protagonistas.
pessoas... Enfim, hoje eu tenho pós-graduação, minha esposa, mas eu vi muitas pessoas analfabetas, semi-analfabetas, e de todos os estratos de classe social, principalmente porque era uma igreja de periferia, tendo protagonismo, tendo empoderadas, né? Isso. E aí a gente estava fazendo justamente essa reflexão, assim, que isso foi há 20 anos atrás, né? E hoje a gente tem essa discussão de empoderamento, da necessidade de trazer essa discussão para dentro da igreja, mas de fato eu sinto isso, assim, uma nostalgia dessa origem, dessa minha origem, em que era uma sociedade, depois que eu me afastei da igreja, que eu fui conhecer que no mundo não é bem assim, que quem tem voz é o homem branco, é a classe social mais abastada, enfim. Pode ser até o reino, né? Fazer essa experiência minha aqui, que eu acho que repete um pouco essa história, né? Se eu entendi, era uma igreja batista, mas de tradição pentecostal. É porque tem um negócio, cara, assim, me parece... Aí agora eu vou fazer uma fala muito teológica, tá? Até aqui eu estava num discurso mais histórico, tentando discutir mais, pensando mais em categorias das ciências sociais, mas de uma forma mais teológica. Parece que todos os movimentos pneumáticos na história, quer dizer, movimentos do espírito, eles representam rompimentos com tradições violentas, tradições desumanizadoras. Quer ver? Quando a gente olha o próprio cristianismo, das origens, ele é um movimento pneumático. Aí você tem a presença profunda de um processo lindo de acessos, de gente que não tinha nenhum acesso, uma preocupação profunda com pobres, com mulheres. Quer dizer, o movimento cristão das origens é um movimento que, ele nessa força pneumática, ele é muito libertador. Aí você tem o montanismo, que a gente costuma chamar de heresia, né? Os ortodoxos chamam montanismo de heresia. Mas peraí, o que foi o montanismo? O montanismo foi um movimento pneumático, com uma série de expressões mesmo estranhas. O problema é que a gente ouve dos pais da igreja, os pais da igreja eram bem radicais em relação ao montanismo, mas um movimento liderado por mulheres que viviam experiências de êxtase. E mulheres que, imagina, numa estrutura que já estava se tornando bem patriarcal. Quando nós vemos as práticas místicas medievais, nós vemos a presença das mulheres. Tem um texto, êxtase, que ele vai mostrar que as experiências estáticas medievais eram vivenciadas especialmente pelos grupos das extremidades, das periferias, dos extremos do mundo e mulheres. Né? O que eram essas bruxas que o pessoal fala? Né? Eram mulheres que tinham experiências estáticas e que, na teologia, chamaríamos de experiências pneumáticas, de espírito. Quando a gente olha a Reforma, a gente gosta de olhar a Reforma Martinho Lutero e Calvino. Só que do lado desses dois, nós temos um processo muito mais radical, com figuras como Thomas Müntzer e a reforma radical. E o que é essa reforma radical? É uma prática crítica a essa reforma magisterial que vai dizer o seguinte: a reforma magisterial tem o texto e a intelectualidade, nós temos o espírito e a força. São estes que vão produzir aquele movimento de camponeses que Lutero, de alguma forma, vai falar de um jeito que gerará um massacre. Aí uns falam que a culpa é de Lutero, outros dizem que não. Não sei. Só sei que é assim. Só sei que Lutero, pelo seu discurso, não esteve do lado dos camponeses. Quer dizer, quem está liderando esse movimento dos camponeses aí? Matem esses cães selvagens. É um grupo de uma reforma radical. E qual a característica da reforma radical? Questão pneumática, força do espírito, empoderamento do espírito, etc. Quando nós olhamos os movimentos pentecostais também, antes até mesmo da Rua Azusa,
como lá a Igreja da Santidade, a Igreja do Fogo da Santidade, que é anterior, é de 1850, é antes da Rua Azusa. Quem é que está nesse movimento, vivendo a terceira bênção? Negros, mulheres. Parece que o horizonte pneumático, a força do Espírito, costuma produzir, numa perspectiva teológica, transformação, empoderamento, ruptura com sistemas patriarcais, machistas, misóginos, etnocêntricos, elitistas, brancos. Costuma alcançar bastante, especialmente os grupos das extremidades. Então, em termos teológicos, me parece que uma pneumatologia mais coerente tem que ser uma pneumatologia libertária. E o Boff tem um texto lindíssimo sobre isso, né? E ele é um católico, né? Quer dizer, ele não está preocupado com as questões teológicas pentecostais ou carismáticas aqui, ele está preocupado com outra coisa. Então, parece-me mesmo que a experiência do carisma, do Espírito, em perspectiva teológica, tem a tendência de produzir rupturas, ser mais progressista do que conservador. Aí depois esses movimentos vão se institucionalizando, como é natural, né? Como diria ali a sociologia tradicional. Mas, em termos teológicos, as religiões, as tradições cristãs que tiveram experiências pneumáticas, elas representaram na história uma ação profunda de enfrentamento, de libertação, de empoderamento, de transformação, etc. O Kenny, primeiro é um prazer revê-lo, tá? Não sei se você lembra de mim. Legal, ali. Claro que lembro de ti. Tá escrito Bela aqui, mas não, eu sou a Lília. Aqui, você traiu o movimento, saiu aqui do Espírito Santo. Tô por aí. Aqui, talvez essa pergunta às vezes fuja um pouquinho do que a gente está falando, mas eu já li uns artigos, alguns que falam sobre isso e outros que negam isso, que é em questão às práticas rituais do pentecostalismo, do neopentecostalismo, em relação a elas terem um fundamento ou uma origem, ou meio que tipo uma conversão, não sei se eu posso dizer assim, a respeito das religiões de matriz africana, na questão dos seus rituais. É como se fosse aquela questão, a missão integral é meio que uma conversão da teologia da libertação, sabe? Assim, meio que se converteu uma coisa que era católica, porque a gente não é do grupo dos católicos, mas a gente fala das mesmas coisas e é basicamente a mesma coisa. E aí eu já li alguns artigos falando dessa questão das origens, né, dos rituais serem muito, muito parecidos e terem mesmo vindo de uma questão das religiões de matriz africana. Isso procede, não? Veja, muito legal. Bom te ver também. Olha só. As culturas, elas não têm fronteiras rígidas. A cultura é circular, né? Quer dizer, essa coisa do sincrético, não sincrético, até o conceito de sincretismo a gente precisa avaliar bem, porque o modus operandi das experiências culturais tem em suas bases essa relação de trocas, não é? Todas as culturas que de alguma forma se encontram, se interpenetram. É como aquela coisa daquele conceito lá da circularidade cultural, que foi tão importante para essa antropologia mais moderna, para a historiografia também pós-escola dos análises. Quer dizer, a cultura ela é assim, ela se dá com trocas, as fronteiras são muito porosas. Então, naturalmente, a prática religiosa brasileira, qualquer que seja, por mais rígida que seja, ela está o tempo todo aberta a essas relações simbólicas. As fronteiras são muito frágeis. Então, a tradição pentecostal é também resultado destes processos. Né? O que é o brasileiro ou a brasileira? É difícil a gente falar isso, porque a identidade ela é local, ela é em diálogo com o outro, ela se interpenetra, ela influencia, ela é influenciada. Então, naturalmente, o pentecostalismo brasileiro, ou o neopentecostalismo brasileiro, como o evangelicalismo brasileiro, ele é essa síntese, essa relação circular com várias práticas. Então, sim,
Olha, você chega numa igreja tradicional hoje, você percebe a linguagem, né? De alguma forma, pentecostal. Por sua vez, quando você olha as práticas pentecostais, você tem a presença, sim, de uma série de coisas que são próprias das religiões de matriz africana. Primeiro, porque os pentecostais vão alcançar especialmente os negros. E segundo, porque as religiões elas estão nessa relação mesmo de troca, de diálogo, de ressignificação. Aí você perguntaria o seguinte: isso é proposital? Quer dizer, uma igreja universal que pega lá, usa o copo, o sal, a flor, usa o conceito de encosto, cavalo, etc. Isso é proposital? Eu não sei. Na prática, não. Porque, na prática, religião é assim. Religião é esse encontro de perspectivas que modelam um ao outro, né? Não existe religião que não seja sincrética. Esse é o ponto. Não existe fé cristã que não seja sincrética. Não existe prática religiosa que não seja sincrética. Por mais austera e rígida que pareça ou no discurso queira ser. E o pentecostalismo não é diferente. Então, há sim, na prática pentecostal, como na prática religiosa do Brasil, a presença de símbolos, de ideias de religiões de matriz africana. Candomblé, Umbanda, etc. No neopentecostalismo, parece que há um uso muito mais declarado e claro destes símbolos. Não é? Mas, na prática, a tradição pentecostal clássica também ela acaba reproduzindo. Vou dar um exemplo. Eu sou de Aracruz aqui. E lá onde eu me converti, na época, era uma igreja da Assembleia de Deus de um bairro que tinha uma família inteira. Na casa deles funcionava, sabe aqueles espaços espiritualistas que misturam candomblé com o espiritismo kardecista? Tem aquela típica prática popular para resolver problemas cotidianos. Então, você benze, você recebe espírito ao mesmo tempo em que você recebe o caboclo. Quer dizer, e fala de reencarnação. É muito comum isso, porque na prática popular, essas fronteiras não são tão rígidas assim, né? E elas subvertem, inclusive, as fronteiras rígidas. Então, havia uma família inteira que tinha aí as práticas do candomblé, da Umbanda, do espiritismo kardecista, meio que numa mistura. Essa família toda se converteu para a Assembleia de Deus do bairro. O Congado é um exemplo disso. A religião é assim. Essa coisa, vamos voltar para a religião pura, o cristianismo puro. Vamos voltar para o cristianismo das origens. Até o cristianismo das origens é resultado de processos sincréticos. Só que sincretismo não é uma coisa má. Sincretismo é um jeito natural das culturas funcionarem. Então, não dá para fugir disso. Não existe pureza cultural. Essa é uma inocência, né? Uma leitura muito inocente. E, por vezes, muito preconceituosa. Bom, e aí esse pessoal todo se converteu. Interessante. Quando havia experiência estática, os mesmos movimentos corpóreos que eles tinham lá no espaço daquela religião que funcionava na sua casa, aconteciam aqui no espaço pentecostal. Aí você ouvia o pessoal. É interessante, toda a comunidade, é interessante isso, porque a linguagem da comunidade, as práticas litúrgicas, as práticas corpóreas da comunidade acabavam reproduzindo ou relendo isso aí. Então, o cara olhava assim, opa, isso é coisa do candomblé. Não é do candomblé. É o pentecostalismo local que é perpassado por esse tipo de experiência, como as culturas são. Quando a gente classifica, é porque a gente está tentando dar conta. Mas, quando a gente chega perto, nós percebemos que em cada experiência religiosa há uma complexa interação de símbolos, signos, experiências múltiplas. E o pentecostalismo não é diferente. Um outro exemplo, né? Um pesquisador estava entrevistando, um antropólogo estava entrevistando uma mulher que tinha se convertido para a Igreja Universal e ela antigamente fazia trabalhos no bairro, né? E ele estava, olha que coisa interessante, ele entrevistando, perguntando como foi a experiência dela, etc.
De repente, o telefone, o orelhão que ficava na frente da casa dela, tocou. Na frente do barraco dela, assim, tocou. Ela saiu, foi atender, o pesquisador desligou o gravador, e ela começou a falar, e ele ouviu, estava ouvindo, né? Ela faz o seguinte, traz a bermuda dele, mas traz também traz farofa, traz um frango, traz cachaça. E o cara, ele ligou de novo, ligou para entender aquilo ali. E ela deu lá todo um conjunto de coisas, tipicamente de uma prática popular, de cura, taumaturgia e etc. Né? E que eles costumam chamar de trabalho. Quando ela voltou, ele perguntou assim, mas vem cá, eu não estava ouvindo direito ou você estava organizando um tipo de trabalho aí que lembra muito o que você fazia antes? Ela falou, sim, era isso mesmo. Você não se converteu? Você não é uma obreira da Igreja Universal? O seu pastor sabe disso? Aí ela falou o seguinte, vou te explicar uma coisa. Eu me converti assim. Eu era aqui mesmo, uma mãe de santo, na comunidade, prestava serviço aqui à comunidade, estava doente. Um dia eu estava no assistindo a TV, aí entrou no canal da Universal, o pastor pediu para eu colocar uma água na TV, eu coloquei, bebi, fui curado e fui para lá. Fui para lá, me aprofundei e me tornei obreira. Mas ele falou assim, pois é, mas você continua fazendo essas práticas? Ele não acha ruim? Aí ele disse assim, uma coisa é o que o pastor fala, outra coisa é o que nós entende. Então, a religião, ela não tem essas fronteiras tão rígidas como a gente imagina. Muito mais religiões espontâneas, como religiões que trabalham com carismatismo, com êxtase, etc. Quer dizer que a Assembleia de Deus, a Deus e Amor, a Credogular, não tem doutrina, não tem limites? Tem. Mas há essa tensão entre o carisma e a ortodoxia o tempo todo. Outro exemplo aí, porque já que nós estamos falando de pentecostalismo, vamos contar testemunhos. Em Aracruz, assim, a Assembleia de Deus em Aracruz e as igrejas pentecostais, igreja cristã, que tem lá, igreja Cristo Vive, etc., são muito rigorosas, né? Doutrinariamente muito radicais. Só que tem uma vigília lá, que há mais de 20 anos, liderada por um cara muito conservador, irmão Domingos. Ele é típico aquele pentecostal que organiza orações nos montes, nos vales, passa a noite e tal. E há uma multidão que segue o irmão Domingos, um semi-analfabeto, que é missionário. Você chega nessas orações, você encontra lá presbiterianos, batistas, assembleianos, adventistas, gente da Deus e Amor, Testemunho de Jeová, católicos, budistas, espíritas, todos juntos, numa experiência muito heterodoxa, mas muito heterodoxa, e que dificilmente se enquadraria em qualquer instituição aí que você conheça. Agora, como isso é possível? Porque na experiência religiosa, não a experiência religiosa no nível da instituição, ela é muito mais fluida, ela é muito mais porosa do que costumamos dar conta. Como então que a instituição dá conta disso lá? Simples. Retoricamente. Não, o que acontece lá é uma oração evangelística. Eu fui várias vezes e eu nunca vi ninguém lá sendo convidado a se tornar membro da Assembleia de Deus, por exemplo, que é a igreja do Domingos Loza. E via gente que eu sei que é espírita tendo oportunidade para orar. Os caras estão aqui brigando sobre diálogo interreligioso, movimento ecumênico, e o pentecostal lá no monte, na prática, vivendo isso na forma mais radical. Eu não atribuo isso ao pentecostalismo em si, mas eu atribuo isso a essa experiência religiosa popular, que é assim. Isso, gente, isso é antigo. O cristianismo das origens era assim, o judaísmo também. Então, respondendo agora de forma mais direta a tua pergunta. Sim, a tradição pentecostal, como a tradição religiosa, ela é perpassada por práticas muito menos rígidas de fé. Bom, se um pentecostal me ouvisse falando isso, ele ficaria muito chateado comigo, porque ele entenderia que eu estou dizendo que o pentecostalismo é um movimento
aberto, interreligioso e ecumênico. Não é no discurso. Não é. Mas a gente percebe que, no nível da experiência religiosa, essas coisas, eles são muito mais do que um conjunto de conceitos doutrinários é capaz de dar conta. Por isso que eu costumo dizer, mesmo que eles não saibam, o movimento pentecostal é mais progressista do que gostariam de admitir. Ô, Ellen, você vai perguntar? Marô, vocês ligaram a câmerazinha aí? Não? Ah, então beleza. Gente, se tiver mais perguntas, você tem 2 segundos para mandar ou ligar sua câmera aí, beleza? Que a gente vai encerrando, porque o Kenner tem que contar a história pro Roginho, né? Roger, não é? É, Roger. Eu sei porque meu nome é Roger também, sabe? Seu nome é Roger também, Gito? Sou, velho. O Rogito veio porque eu tinha um amigo que não falava português, falava espanhol, não conseguia falar Roginho. Mas jogando bola um dia ele falou alguma coisa, Rogito. A molecada achou mó barato e eu briguei com ele e aí o apelido pegou. Essa é a história do Gito, velho. Eu também tenho Roger no meu nome, né? Por isso que meu nome é Kenner Roger, casou terra, mas eu uso só Kenner Terra. O Roger teve uma crise de identidade quando ele descobriu isso, né? Porque ele descobriu que eu também tinha Roger. Ele falou, não, pai, eu sou Roger, mas eu também tenho Roger, filho. Não é possível. Não, mas ele ficou uns minutos assim, meio em crise de identidade, até que ele aceitou a condição. E eu, velho, eu chamo Rogers, com S no final, Rogers Marlon Wendel. São 3 nomes, né? Porque agora o Wendel virou nome, né? Wendel. Okay. E meu pai, coitado, ele fala, pô, foi mau sofrimento, comprei um livro para descobrir seu nome, que eu queria um nome chique. Hoje todo mundo chama Rogers e o Wendel ainda botaram apelido, nada a ver em você. Teu nome é gringo, né? Teu nome é gringo. Mas, gente, vocês acham que essa exposição que eu fiz aqui, vocês acham que seria muito absurda, assim, no sentido de que, quando vocês olham a realidade, não é muito assim? Ou parece desqualificar o pentecostalismo? Se você olhar para uma perspectiva, num olhar mais conservador, parece que eu estou meio que desqualificando o pentecostalismo, né? Mas eu acho que ver o pentecostalismo assim dá ao pentecostalismo um rosto, né? Ou pelo menos ilumina uma face do pentecostalismo, uma face mais ecumênica, mais dialogal, né? É o que me parece. Imagine se os pentecostais no Brasil considerassem isso e pensassem uma teologia a partir disso. Né? Quer dizer, eu acho que não teria pouco espaço para a gente, para a Frente Parlamentar Evangélica, que é bem pentecostal, né? Para Marcos Felicianos da Vida, etc., e outros. Mas assim, eu acabo lendo que esse pentecostalismo conservador, fundamentalista, violento, ele é a face, assim, é uma face do evangélico brasileiro. Como a gente assim, eu não gosto de falar isso, porque eu fico o tempo todo dizendo por aí, não trate os evangélicos só de um jeito, não existe só um tipo de evangélico, né? É verdade, não existe só um tipo de evangélico. Mas vou te falar uma coisa, cara. A maioria é de irritar, entendeu? Quer dizer, mas não podemos falar isso para a gente conseguir criar novas narrativas. Ou, não tem como fingir que não tem evangélico no Brasil. Mas sim, o horizonte mais visível do evangélico brasileiro é legitimador de violência doméstica, é fortalecedor mesmo de desigualdade racial, de racismo, a conivência é profunda, tem o interesse de poder, e etc. Não é à toa que cidades como o Espírito Santo, ou Vitória, aliás, que é uma ilha muito evangélica, né? E o nível de violência de gênero é altíssimo. Nós já tivemos em segundo lugar no topo aí. Isso é um indício, né? Quer dizer, eu estou aqui na discussão pública, eu tento de alguma maneira
fazer com que a tradição evangélica apresente outra narrativa para que outra narrativa se fortaleça. Mas quando a gente está aqui internamente conversando, nós precisamos dizer com muita clareza, sim, não são todos evangélicos, mas uma grande parte é. É difícil de dar conta, e se nós aqui de dentro não tivermos uma postura um compromisso sério com uma tentativa de diálogo e reconstrução de novos espaços de dentro, a coisa vai ficar pior, tá? Há um projeto em andamento, que vai tornar esse país inabitável. Entende? E esse projeto está sendo, de forma cavalar, conduzido mesmo por uma parcela significativa da tradição evangélica brasileira. Não só pentecostal, mas evangélica brasileira. Então, a gente precisa de novas narrativas, novas perspectivas, novos espaços, etc. Eu queria só fazer um comentário. Na verdade, agora, depois do que você falou, 2 comentários. Em relação a essa questão política, eu acho muito válido assim, a gente tentar mostrar que todo evangélico não é igual, por mais queimado que o filme esteja, né? Mas é difícil, tem hora que cansa, né? É porque eles dificultam demais para a gente, né? Demais, nossa. Mas o que eu ia falar antes, na verdade, era um agradecimento, porque eu nasci numa tradição batista renovada, e na minha igreja, desde pequenininha, nunca teve muito espaço assim, para o pentecostalismo. Sabe, diferente do David, que é meu esposo, eu não cresci. Tanto que quando a gente começou a namorar, eu ia na igreja dele, o povo rodando, falando em língua, eu assustava, assim, porque não cresci com isso. Assim. E, na verdade, para ser sincero, eu sempre tive um pouco de preconceito até. Eu achava um negócio muito teatral, que o pessoal estava fazendo aquilo para aparecer, né? E aí, quero te agradecer por ter me ajudado a quebrar esse preconceito. Nunca tinha pensado o pentecostalismo de forma progressista e inclusiva, como ele de fato é. Não é elitista igual a Batista Renovada, que acaba, pelo menos aonde na igreja que a vida inteira eu fui, é bastante. Assim. Então, e você sabe que eu precisei sair da tradição para conseguir também ver isso? De alguma forma? Legal. Eu nunca tinha visto, hoje abriu mesmo meus olhos. Obrigada. Quer ver? Eu agradeço por vocês ouvirem e considerarem essas coisas todas. Agora, veja, olha que interessante. Eu sempre ficava pensando, essa coisa de usos e costumes das mulheres, igual quando a gente olha com esse olhar meio orientalista, né? Tipo assim, olhamos as mulheres muçulmanas e já fazemos as leituras de que são oprimidas e que que elas são simplesmente passivas e etc, etc. É a mesma lógica que diz que todo muçulmano é terrorista. Para mim, parece a mesma forma de ler as coisas. Quando eu olhava para a assembleiana, ela não cortava o cabelo, aquele coque, aquela saia, etc. E eu ficava assim, pô, essas mulheres precisam de libertação e tal, e tal. Primeiro que é uma arrogância do caramba eu achar que alguém precisa de libertação por mim. Né? Quer dizer, eu não respeitar que o outro também tem sentido no mundo que não é o meu. Isso sim me parece muito violento. Mas outra coisa é que essas mulheres de coque, que de certa forma é uma estética de poder, elas tinham condições, elas subiam no púlpito, em êxtase e em profecia, e botavam o dedo na cara do pastor presidente. E esses caras abaixavam a cabeça e ouviam. Talvez em casa o marido poderia bater nela lá, como um machista que o brasileiro é. Mas ali, no espaço do espírito, tinha que calar a boca e ouvi-la. Quer dizer, não romantizo também isso, porque nós temos disputa de poder entre essas mulheres assembleianas. Não há só o macro poder, né? Tem um microsistema de poderes também. Mas deixando isso de lado, mas pensando mesmo nessa coisa geral, dessa mulher que vai lá, coloca a mão na cara do... Não é? O círculo de oração. As mulheres iam lá, ficavam juntos, aí iam nas casas, entravam nas casas, oravam, botavam os caras de joelho e tal, e diziam assim, ó, assim diz o Senhor. O cara lia aquilo, baixava a bola, ouvia. Quer dizer,
depois que eu percebi o quanto isso era realmente assim uma ruptura. As mulheres entram num presídio, não é? Até o Estado se dobra. O Felipe dos Anjos, que é um amigo que vocês provavelmente conheçam, ele fez uma pesquisa nas favelas do Rio de Janeiro, não deu prosseguimento a ela. Eu falei com ele que ele tem que continuar esse texto. Ele pesquisou mulheres pentecostais que perderam seus filhos por conta da violência do Estado. Negras, algumas delas mães solteiras, outras divorciadas, ou viúvas que perderam o marido por conta do tráfico, etc. O quanto essas mulheres eram resistência ao Estado. Quer dizer, ele pesquisou um movimento lá de mulheres pentecostais reivindicando justiça pelos seus filhos. E qual era o discurso delas? O que elas falavam? O Espírito do Senhor está nos trazendo aqui. Deus me encheu, Deus me revelou. Então, e aquelas mulheres com saião, coque e tal. Então, assim, a nossa leitura precisa ser uma leitura que considere os sistemas simbólicos internos, né? Quer dizer, tem que ler esses sistemas e o significado desses símbolos, desses sistemas internamente. E me parece que eles representam não só o tolir da corporeidade da mulher, mas também o empoderar deste corpo, né? De uma postura muito radical, muito transgressora. Mesmo que depois você ouça essa mulher falando, não, o marido é o sacerdote do lar. Você está entendendo? Porque essa coisa do discurso e a coisa da instituição, por vezes a prática e a irrupção do êxtase, do espírito, subvertem. Então, por isso que o fenômeno é tão complexo, não é simples. Não é só, essas mulheres são oprimidas. Não é só isso. Não é só isso. Kenner? Oi. Eu sou assembleiano, né? Então, desde quando eu me converti... Cabeludo e barbudo assim, irmão? E de tatuagem. E minha esposa é batista, então eu vi aqui a Ellen falando e falei, caramba, é o mesmo caso. E Juliana, minha esposa, quando foi visitar a minha igreja lá em Brasília, ela ficou assim, gente, abismada. E ela sofreu até um pouco de preconceito, porque a liderança falou assim, olha, como é que você, Maroni, eu já era missionário, falou assim, como é que não vai dar certo esse namoro aí? Ela é batista, você é pentecostal, assembleiano, não vai combinar, é julgo desigual. E eu cresci e foi aquele tipo mesmo de assembleia, né? Bem cedo, aí fui auxiliar, diácono, presbítero, e aí vai. E eu lembrei de você falando sobre essa questão da arrogância, tem a arrogância também do nosso lado. Porque na época, quando eu era adolescente, jovem, eu falava assim, a menina tava de unha pintada, cortou o cabelinho. Mano, pra mim ali já era pecado e era colocar a mão e orar. Porque ali tinha que sair alguma coisa que não era proveniente de Deus. Então tem esse lado também. Como eu falei, você para o bônus e para o ônus também. A coisa não é, como eu estou dizendo, o legalismo pentecostal também adoece. Uhum. Mas não é só isso, é esse o ponto. Exato. Não é só isso. Não é só isso. E veja, esse olhar preconceituoso desses pentecostais, imagine, o quanto esses são alvos ou foram alvos de uma desconfiança tradicional intelectual. Uhum. Então, é um pouco meio que de uma resposta a essa relação de poder. Ele dizer isso, ele não está só criticando porque ela usa isso, não é só um moralismo superficial. Aparentemente parece, mas também é uma resistência do tipo, eles sempre nos colocaram como inferiores. Não, nós aqui estamos num lugar de uma experiência muito mais santa. Isso também é disputa de poder. Isso é disputa de poder também. Não é só uma reflexão teológica no sentido... E não existe reflexão teológica sem poder. Não é? Teologia é poder também. Mas, claro que, como eu disse, a coisa não é só libertação, né? Não é só empoderamento.
mas me parece que o olhar sempre me parece que o olhar de fora é sempre um olhar para isso. Obscurantismo, fanatismo, fundamentalismo, literalismo, opressão, legalismo. Não. Dentro desse sistema de significado interno dessas igrejas pentecostais, nós percebemos, é possível perceber também uma outra coisa, ter um outro olhar. Perfeito. Gente, eu acho que já era, né? Porque senão o Roginho vai ouvir a história do Kenner só semana que vem, né? Só semana tá que tardão vem. também, 15 para meia-noite. Então isso, a gente pode ir encerrando. Ô, Kenner, quero te agradecer, velho. Obrigado, viu? Pô, privilégio mesmo te ouvir e prazer estar aqui. E pensar essas paradas, né? Esse E grupo eu quero falar também que é um grupo de é um grupo. O que é isso? São seus discípulos? O que é isso, Gito? Você botou aqui. Só os escolhidos, né, Gito? Aqui é só os predestinados antes da fundação do governo. Você Na sabe, verdade, mano. Deixa eu falar uma coisa pra você, Gito. Não te interrompendo. Vai. Eu comecei a fazer teologia na época, num seminário da Assembleia de Deus, IBAD. E eu descobri que lá aconteceu o seguinte, bicho, teve um cara, um malucão que chegou lá, pra você ver que também tem loucuras, né? E ele acreditava que era Cristo. Ele acreditava que era Cristo. Meu irmão, ele conseguiu 4 discípulos seminaristas, de verdade. Dá pra ver o nível dos caras, né, mano? Pô, você tá louco, velho. Ô, Kenner, na verdade, mano, o que aconteceu? A gente estava conversando sobre espiritualidade, teologia com a Belinha e tal, e ela falou assim, ô Gito, vamos fazer um grupo de estudos. Falei, vamos, todas as segundas-feiras, mas vamos convidar o povo. E aí eu convidei, assim, e cara, veio um, veio outro, veio mais gente, um falou pro outro, e somos nós aqui, ó, juntou essa galera. Gente de tudo quanto é canto. Tem uns que eu nunca vi pessoalmente, que eu já pedi para ir jantar na casa, almoçar e tal, mas nunca fui ainda, né? Eu vou agora. E aí a gente reuniu todas as segundas para conversar sobre espiritualidade, especialmente, cara, fora da caixinha, né? Fora do que é dito dentro das comunidades de fé, e com um olhar amoroso, né, mano? Não que é tipo, a gente é aqui, ó, os detentores da ortodoxia certa, essas coisas assim. Não, a gente tá aqui, né? Então, legal. Por isso que é legal estar com você. E foi no tempo da pandemia, né, em que tava todo mundo trancado, a gente resolveu ficar juntinho aqui no Zoom. Muito legal, isso faz bem, cara, e é necessário esse tempo de distanciamento, a gente precisa criar espaços de refrigério, cara. Parabéns por vocês organizarem isso, muito legal. Obrigado por estar aqui com vocês. E eu converti, cara, ao pentecostalismo também. O Marô falou aí de ser assembleiano, eu converti, sabe por quê? Eu descobri que a fundadora do rock and roll é a irmã Rosetta, Sister Rosetta. Ela pegou uma guitarrinha, mano, sério mesmo. Depois você pesquisa dela aí, Kenner. Ela pegou uma guitarrinha elétrica quando não existia muito isso, e começou a tocar os hinos gospel dela, ela era gospel, com uma versão mais penteca, mais uou, assim, e cara, e o Bob Dylan, o pessoal adorava, ela gravou um monte de álbum. Sister Rosetta, o pessoal fala do Elvis e tal, mas não, ela é a tia que fundou o rock, mano. O rock é da negona, de saia pentecostal, dando glória e gritando, mano, no microfone. E eu acho que tem até um vídeo dessa senhora dessa irmã. Tem, pô, senhorona assim, ó, gordona. Ela tava no Charamanaias lá no palco, os caras falaram, isso aí é rock, hein? Aí as igrejas negras carismáticas, pentecostais, influenciaram demais, uma série de tipos musicais, né? Você tá doido. E são igrejas musicais, né, mano? Quando você pensa, por exemplo, numa igreja pentecostal norte-americana, você pensa na galera cantando nos corais, aquela coisa bem avivada, assim. Que é uma barata. Especialmente as igrejas pentecostais e negras. Então. Você tá doido, show de bola. Mano, obrigado, viu, por seu tempo. Valeu, gente. Peça boa perdão noite para seus filhos. Vocês. Foi um prazer. Peça perdão para sua esposa e para os seus filhos. E obrigado por você ter vindo depois da aula aí, da live, viu, velho? Sei que cansa pra caramba, mas... Bom. Mas é bacana, quando você está em espaços assim, é muito bom. Eu gosto, cara, muito bom. Eu que agradeço pelo convite, viu, Gito? É nóis, mano. Deus abençoe você. Valeu. Um abraço, gente. Até a próxima. Até mais.
Gente querida, é nóis. Semana que vem nós estamos aí de novo. E provavelmente essa semana vamos fechar com o Felipe dos Anjos, que o Kenner falou aí, para ele dar um toque para nós aqui, dar uma ideia. Eu mando para vocês, a Thaís manda para vocês aí no Zap, tá bom? Uma conversa dessa com o Felipe. Ele é gente fina, pastor lá na Ibabe, gordinho. Gente boa, os gordinhos são gente boa. Valeu, rapaziada. Lili, Bela, você quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo. O molho ficou pronto. Olha o molho. Tá um monte de molho, hein, mano? Não, tá bonito, hein? É um molho pentecostal esse aí, velho. Rapaz, foi preparado debaixo da unção aí, mano. Da unção do pelados e molharados. Você tá louco, velho. Show de bola, gente. Fiquem com Deus, viu? Valeu demais. Tchau, gente. Boa semana.